Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje nós escutamos aqui na igreja 2 textos de fundamental importância para a nossa vida de fé. 2 textos que tocam a centralidade da fé católica, a centralidade do ser cristão. O primeiro, do livro do Êxodo, e a introdução do discurso do pão da vida, o capítulo 6 do Evangelho segundo São João. A Igreja Católica é essencialmente eucarística. A Eucaristia faz a Igreja, e a Igreja vive da Eucaristia. Essa é uma das máximas mais conhecidas nos últimos pontificados do Santo Padre o Papa João Paulo II, do Santo Padre o Papa Bento XVI. A Eucaristia faz a Igreja, e a Igreja vive da Eucaristia. Ter uma fé eucarística para nós cristãos não é de modo algum algo acessório, periférico, mas ter de verdade a fé eucarística é para nós essencial. Quem não entendeu a Eucaristia não vive bem a fé católica. Quem não compreendeu a riqueza da Eucaristia não entendeu a fé católica. Vejam bem, é preciso viver para entender. É preciso entender para bem viver a Eucaristia que nós celebramos. Vejam o primeiro texto de hoje. Leitura do livro do Êxodo. Leitura do Antigo Testamento, do Pentateuco. A leitura que se fala da ingratidão do homem e a resposta de Deus, a sua bondade. Mesmo que o homem seja ingrato a Deus, Deus age com bondade na vida do homem. Vejam vocês, quantos não têm costume de rezar? Quantos faltam à missa dominical? Quantos não têm compromisso com a Eucaristia? E o Senhor, o bom Deus, continua ofertando bondades. Foi assim com o povo do antigo Israel. Vamos ao texto que vale a pena para nós. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Porque nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente. Vocês sabem que o povo de Deus ficou 400 anos escravizado no Egito. Os egípcios maltratavam o povo de Deus, humilhavam o povo de Deus, subjugavam o povo de Deus. E queria, de certa forma, com um trabalho pesado, exterminar aquele povo. Aquele povo começa a pedir, a clamar, começa a pedir os auxílios divinos. E começaram a ser fiéis a Deus. As pessoas fiéis a nosso Senhor. O Senhor, o bom Deus, escuta a prece daquele povo, liberta aquele povo da escravidão do Egito e joga aquele povo em um deserto. Jogou o povo no deserto, mas não abandonou aquele povo. Jogou o povo no deserto, porque Deus queria prová-los. Como ainda hoje, Deus continua provando. Quantos desertos nós passamos na vida? O deserto da solidão,
o deserto da incompreensão, o deserto de uma doença, lutando sozinho, onde o outro é incapaz de sentir a mesma dor, o deserto da morte de alguém, a perda de alguém. São tantos desertos que nós passamos na vida, mas esses desertos que o Senhor, o bom Deus, nos permite passar, é para provar o amor que nós devemos ter para com Ele. Deus prova o amor do homem. Deus prova se o homem de verdade é fiel. Deus prova a lealdade do homem. É uma pena que muitos não conseguem enxergar com um olhar de fé. E na hora da prova, ficam mais infiéis a Deus. Abandonam a fé. Outros se revoltam contra Deus. E não conseguem ali entender que o tempo da prova é o tempo precioso para o crescimento do homem. Deus prova o homem como o homem purifica o ouro no crisol. Não pensem vocês que chegarão ao céu sem serem provados na fé. Todos nós seremos provados na nossa fé, cada um a seu modo, cada um com a sua cruz, cada um sendo provado de tal forma que consiga responder ao amor de Deus. A prova nunca é para a destruição do homem, a prova sempre é para o crescimento do homem em Deus. E aqui, aqueles homens estão sendo provados, mas começam a murmurar. Meus irmãos, o murmúrio é um câncer para a alma. Quem muito murmura está vazio de Deus. E vejam que tem pessoas que reclamam o tempo todo. Reclamam o tempo todo. Agora, a reclamação aqui pode ser uma partilha com quem se ama para encontrar uma solução para o problema. Isso aqui é divino. E pode ser simplesmente por se acostumar a murmurar e criar cisânia na comunidade. Isso aqui é diabólico. A murmuração, ela de verdade causa um mal ao homem. E como nós temos pessoas que murmuram o tempo todo contra si mesmo, contra o outro e alguns tantos contra Deus. Só que é interessante no texto santo, por quê? Porque aquele povo ali está sendo desonesto. Quem libertou aquele povo das mãos do faraó não foi Moisés e Arão, eles não tinham nem poder para isso. Quem libertou aquele povo do Egito foi o Senhor, por intermédio da intercessão de Moisés e Arão, os dois homens de Deus colocados à frente da comunidade. E aqui eles reclamam contra Moisés e contra Arão. Só que é interessante porque o Senhor entendeu que ali eles não estavam atribuindo aprovação a Deus, mas a Moisés e Arão. E o Senhor, o bom Deus, vai prometer um pão. E olhem as palavras que o Senhor oferta àquele povo. Eis que farei chover para vós o pão do céu. O pão que alimenta, o pão que dá vida. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. O que é que o Senhor faz com aquele povo aqui? Aquilo que simplesmente nós rezamos no Pai Nosso todos os dias. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor diz: eu farei chover, o pão vai cair do céu, e vocês vão pegar a quantidade para se alimentar hoje,
amanhã eu darei de novo. Só que, para a vergonha do povo de Deus, eles não se contentam em só recolher o alimento para o dia de hoje. Não entenderam que o futuro pertence a Deus. Não entenderam que é Deus que conduz o homem. Não conseguiram compreender que o Senhor, o nosso Deus, é de verdade Pai e não abandona o homem à míngua. E começam a encher os seus celeiros daquele pão. E mais uma vez, para a vergonha deles, aquele pão apodrece, não presta para o outro dia. O que é que o Senhor estava dizendo? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te fiz sair do Egito. Vos amo, vos cuido e vocês são meu. Minha gente, isso aqui é interessante, por quê? Porque a mesma atitude daquele povo do Israel antigo nós temos. Como nós só queremos acreditar nas nossas forças, no nosso bolso, nas nossas potencialidades, como se Deus não existisse e fosse simplesmente uma ideia filosófica. Não. É preciso aprender a depositar a confiança em Deus. O amanhã pertence a Deus. O amanhã não é nosso. Por mais que nós sejamos soberbos, altivos, não somos deuses. Não temos capacidade de cuidar do nosso amanhã. É claro que aqui eu não estou dizendo que ninguém tem que ser irresponsável. Todo mundo tem que se cuidar, se zelar, é claro, se organizar para viver bem. Mas não colocar as potencialidades naquilo que tem, mas em Deus, mas no Senhor. E o Senhor, o bom Deus, meus irmãos, nos é fiel. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não compreendamos, Deus é fiel. Nós enxergamos o momento presente. Deus enxerga o agora e o futuro. Ele sabe tudo. Por isso é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Só que aqueles homens ali escutam, aceitam o pedido de Deus. E o Senhor, o bom Deus, diz: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, assim sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. O que foi que aconteceu? Um fenômeno muito parecido com aquele que tem aqui, que eu não conhecia. Aqui acontece com pombas, em alguns lugares, e as pessoas vão pegar. E aqui, com os cordonizes. Uma nuvem de cordonizes encheu aquele acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho, uma coisa miúda em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra, caiu do céu. E aquele povo viu que o Senhor, o bom Deus, não os abandonou. O que é isto? Eles questionavam, e Moisés respondeu: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós devemos passar dessa realidade aqui dos homens do antigo Israel para a realidade da vida cristã. O pão que os nossos pais comeram no deserto só matou unicamente a fome física. O pão que o Senhor, o bom Deus, nos dá no Novo Testamento sacia a nossa sede de infinito, sacia a nossa fome de eternidade. Olhem o texto do Evangelho hoje. Nosso Senhor, Ele vai ao outro lado da margem do mar. Chega lá, não encontra ninguém, coisa inédita. Os últimos 2 anos e meio da vida de nosso Senhor Jesus Cristo era um alvoroço.
não chegava em nenhum lugar em paz, e nós estamos vendo isso nos últimos evangelhos. Ele chegou lá, aquele povo não estava ali, ele estava ali sozinho, e de repente chega aquela multidão ao encontro dele, e ainda questionam: Rabi, quando chegaste aqui, como conseguiste chegar aqui sem a gente perceber? E o Senhor vai chamar a atenção daquele povo. É impressionante. Em verdade eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Lembrem do evangelho da semana que passou, que é a continuação, é o início desse texto de hoje. O Senhor mata a fome de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Eles ficam saciados, e aqui vão atrás de Jesus. Só que eles vão atrás de Jesus não pelo sinal que o Senhor fez, não pelo milagre que o Senhor fez. Eles vão atrás de Jesus pela fome que eles mataram. Ou seja, vão atrás de Jesus não pelo coração, mas pelo estômago. E ainda hoje é assim. Observem como nós temos pessoas que abandonam a fé em nome de tantos charlatões que, se aproveitando da fé simples das pessoas, prometem coisas que são capazes de ofertar. Como nós vemos isso? Cadê os curandeiros de plantão do nosso país? Cadê esses pastores protestantes que curavam todo tipo de doença e que foram incapazes de curar o Covid-19? Cadê esse povo? Vejam que aqui é a mesma situação. Muitas pessoas não entenderam que estão sendo provadas e vão muitas vezes atrás de uma cura fácil. E é mentira. E para acabar de completar, além de serem fiéis ao Senhor, ainda perdem a fé, porque viram a incapacidade do homem de curar. O homem não tem poder, quem tem poder é Deus. E tem poder na igreja, a única que ele fundou, que é essa que nós somos participantes. Não podemos nos deixar levar por tantas ideologias, por tantos evangelhos pregados de uma forma totalmente errada. E vejam que aqui o Senhor chama a atenção. Vocês vieram atrás de mim porque comeram pão e ficaram satisfeitos, não porque viram os sinais. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. O que é isso aqui? Não adianta só você ter saúde no corpo. É preciso ter saúde na alma. Não adianta só exercitar o corpo. É preciso exercitar a alma. Não adianta se preocupar só em estar bem apresentável, estar belo na casca, no corpo por fora. Mas é preciso estar belo na alma, na vida espiritual, no coração. É preciso, meus irmãos, que nós entendamos que nós estamos passando neste mundo. Alguns terão a graça de passar quase 100 anos. Outros, como essa criança que faleceu, não teve nem o prazer de chegar à adolescência. A morte não tem idade. Tanto chega para uma que bem viveu quase 100 anos, quanto para uma que quase não viveu. Olha aqui. Será que é difícil nós entendermos que precisamos nos convencer
que a nossa vida é Deus? Será que é difícil a gente se esforçar mais um pouquinho para agradar a Deus? Buscando viver espiritualmente e buscando fazer a vontade de Deus? Será que custa tanto eu sentar em um banco de igreja e adorar o Senhor e escutar o evangelho que Ele me diz? Será que eu, enquanto cristão, tenho o coração tão duro que não consigo nunca encontrar semanalmente o caminho da igreja para preparar a minha salvação? Meus irmãos e minhas irmãs, 2000 anos se passaram, mas a dureza do coração do homem ainda perdura até os dias de hoje. A dureza do coração do homem continua até os dias odiernos. E vai ser assim até que ele volte, até porque o próprio Senhor questionou: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé sobre a terra? Será que encontrará fé sobre a terra? E vejam que no texto santo, o Senhor, o bom Deus, depois de falar isso para aqueles homens, eles ali querem negociar com Jesus. É interessante, a cabeça daquele povo. Querem negociar com o nosso Senhor. E eles questionam a Jesus o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. O que devemos fazer para o Opus Dei acontecer, para a obra de Deus acontecer. E Jesus vai dizer uma coisa tão simples: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Ou seja, não é simplesmente, unicamente, construir a obra de pedra, mas é totalmente, essencialmente, construir a obra espiritual. É o nosso coração, é o nosso caráter, é a nossa vida espiritual que deve ser forjada por Deus. Vejam, com a maior facilidade vocês abrem a boca e pedem a Deus saúde. Está perfeito. Mas com que dificuldade vocês abrem o coração e pedem uma prece ao Senhor: Senhor, me dá paciência. Senhor, converte o meu coração. Senhor, me faça ser um cristão melhor. Me faça ter vontade de rezar. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te amar. Senhor, eu quero paz e sei que essa paz que eu tanto desejo só encontro em ti. É fácil pedir coisas materiais, realizações pessoais, mas como é difícil pedir a Deus os dons para crescermos santamente e espiritualmente nele. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. A Eucaristia que nós aqui celebramos não é um faz de contas. A Eucaristia que aqui nós celebramos 3 vezes por semana, a partir dessa semana 4 vezes, com a missa do sábado pela manhã, é para quê? Para dar esse pão eternamente, sempre a vocês. O pão que verdadeiramente alimenta. E vejam que nosso Senhor debatendo, catequizando aqueles homens, eles ainda não conseguem entender o milagre que é servir e estar diante de Deus e receber o próprio Deus eucaristizado em nós. Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Meus irmãos, tem coisas que nós não enxergamos com esses olhos aqui não. Tem coisas que nós só enxergamos com o olhar da fé. Triste de quem não consegue enxergar a vida com o olhar espiritual. Triste quem só consegue enxergar horizontalmente e não consegue nunca enxergar verticalmente. Triste
de quem a palavra de Deus tenta o tempo todo perfurar o coração e é incapaz pela dureza do coração. E o Senhor vai dizer: olha, vejam bem, em verdade eu vos digo, vossos pais comeram o maná no deserto, mas eles morreram. E o pão que eu dou é alimento para sempre. Eles contrapõem aqui. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. E Jesus diz: não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. O pão do céu não é uma coisa, é uma pessoa. E é aqui que muitos não entendem o olhar de fé que deve ter. O pão do céu não é um alimento, é uma pessoa, é Jesus. Mas para que eu possa enxergar na Eucaristia nosso Senhor, eu preciso colocar o meu joelho no chão e saboreá-lo, apesar das minhas misérias e dos meus pecados. É aquele que desce do céu. Quem desceu do céu? Jesus, que foi encarnado. É aquele que dá a vida ao mundo. Que vida Jesus nos deu? A vida eterna. Existe, minha gente, coisa mais gostosa na fé católica do que nós temos a certeza que aqueles que morrem foram para Deus. Não existe. Acalenta o nosso coração, acalenta o nosso psicológico, nos dá saúde espiritual. Por quê? Porque a morte não mata mais. A morte não tem poder sobre o batizado. Quem crer e for batizado será salvo. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Por que você ainda não acredita na Eucaristia? Por que você é incapaz de dizer no seu coração assim: eu preciso comungar ao longo da minha vida, o máximo que eu puder comungar, saborear esse Deus que é tão bom, que dá sabor à minha vida. E eles pedem. Agora eles entendem a profundidade das palavras de Jesus. E agora eles dizem assim: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Não é dá-nos desse pão não, mas dá-nos sempre desse pão. E o que é que a igreja faz? Oferece a vocês sempre esse pão eucaristizado, que é o próprio Deus. Porque você não comunga toda semana? Porque você tem o coração duro. Porque você não vem mendigar a Eucaristia? Porque você não entendeu a vida ainda sem nosso Senhor, que é uma tristeza, que é uma miséria. E muitas vezes encontra todo tipo de desculpa. Para fazer tudo lá fora tem tempo. Mas para viver em plena comunhão com aquele que é a tua vida, você não tem tempo. Que tristeza. É por isso, meus irmãos, que ao longo desses 10 anos e meio que eu estou aqui, neste lugar, pregando e anunciando o Evangelho para vocês, eu não canso de exortá-los a amar a Eucaristia, porque ao longo de 2000 anos da história, é a Eucaristia a força dessa igreja. É a Eucaristia que nos levará aos céus. Esse pedido que os judeus fazem é o pedido que vocês devem fazer. Deveria o católico ficar ansioso. Hoje é dia de receber Jesus, eu vou à igreja. Deveria o católico sentir essa ansiedade de receber a Deus. E não viver murmurando pelos cantos, sem fé, reclamando da vida, ou querendo construir a vida sem Deus. Mas
pedir, desejar, vir, se esforçar para receber o Senhor, o bom Deus. Mais impressionante nesse texto do Evangelho hoje é a resposta de Jesus que vai fechar o Evangelho. Quando Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Ergo sum panis vitae. Sou eu o pão da tua vida. Sou eu que te alimento. Sou eu que te sustento. E sem mim você é fraco. Sem mim você não tem forças. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. É claro que aqui não é na mesma perspectiva do livro do Êxodo. Lá é unicamente uma fome corporal, física. Aqui é uma fome espiritual. Minha gente, vocês vejam como nós vivemos em um mundo de pessoas vazias, que não tem profundidade nas relações, que não tem profundidade para bem viver. Desde o lixo musical que muitas vezes escuta, as motivações que tem na vida. É uma festa, eu tenho motivo para ir, tenho uma alegria para ir. É para a missa, está fazendo frio, eu não vou não. É uma partida de futebol, eu vou passar o dia todo no sol. Mas à noite para ir à missa eu estou cansado. Continue assim. Continue fazendo da sua vida um palco para Satanás. Lembra-te de que o Senhor, o bom Deus, Ele é ciumento. E Ele te deseja ardentemente. E Ele te quer totalmente. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, esse texto santo aqui nós iremos escutar ainda pelos próximos domingos, esse capítulo 6 do Evangelho de São João, até praticamente o final do mês de agosto. Essa catequese maravilhosa a respeito da Eucaristia que nos sustenta e nos mantém de pé. Agora, para completarmos a nossa prédica de hoje, eu só queria terminar com o versículo do Salmo, que é a grande afirmação litúrgica de hoje. O Senhor deu a comer o pão do céu. Todas as vezes, meu irmão, que você comungar nosso Senhor, você está construindo o seu céu. Mas não comungue hoje, só vá comungar daqui a um ano, não. Busque alimentar a sua alma, no mínimo, uma vez por semana. Porque na hora da dor, na hora da dificuldade, o teu refúgio é Deus.